Coríntios 5, 6 diz assim, a partir do 6: o orgulho de vocês não é bom. Vocês não sabem que um pouco de fermento leveda toda a massa? Versículo 7: livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento. ênfase aqui, ó, como realmente são, pois Cristo, o nosso Cordeiro Pascal. Alguém tem uma versão que diz assim, Cristo, a nossa Páscoa? Aqui. Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, ou então Cristo, a nossa Páscoa, foi sacrificado. Versículo 8. Por isso, celebramos a festa, não com fermento velho, nem com o fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermento, os pães da sinceridade e da verdade. Amém? Diga assim, Cristo é a nossa Páscoa. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez nós queremos te ser gratos. Muito obrigado por esse tempo tão bom que a gente teve até esse momento. Obrigado pela comunhão dos irmãos. Quero fazer menção, Pai, da vida de cada um que rompeu com seus próprios limites para sair de casa, para chegar aqui. E a sua palavra diz que aquele que vem a ti de maneira nenhuma o Senhor lança fora. E também a sua palavra diz que o Senhor é achado daqueles que o buscam. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscarem de todo o coração. E eu creio, Pai, que aquele que está com o coração inclinado para aquilo que é correto, não vai sair daqui hoje sem receber aquilo que o Senhor tem para o coração de cada um. Eu apelo para a unção do Santo, que é maior do que eu. A unção do Santo que vai além das limitações humanas, da minha retórica, do meu conhecimento bíblico. E nós queremos declarar o Espírito da palavra em operação aqui, Pai, em nome de Jesus, para a libertação, porque a sua palavra diz que o conhecimento liberta. A libertação daqueles que ouvem, em nome de Jesus e para a sua glória. Quem crê, dê um grito, amém. Amém. Isso aí. Glória a Deus. Senta, em nome de Jesus. Nós estamos vivos, meu Deus. É verdade. Glória a Deus. Diga amém quem está vivo. Amém. Eu estou vivo e Pelo menos assim você sabe que vivo você está. vivo e na vida ainda. Amém, amados? Só vivo não basta. Nós estamos vivos, nós temos a Amém. vida em nós. Graças Amém? a Deus, amém. E mais do que em qualquer outro tempo, amados, Deus tem ministrado, a Marcela é testemunha disso, quase todas as vezes que a gente vai orar, seja pelo que for, ou por quem for, tem vindo no nosso coração a ênfase de que nós somos sal e luz, não é isso? É verdade. Com uma consciência de que a gente tem um grande papel nesse tempo. E considerando que o tempo, os espaços estão limitados, reduzidos por essa questão da pandemia, mais do que em qualquer outro tempo, amados, a gente precisa ter uma postura de oração, porque é aí o que vai fazer a diferença. Qual é a função do sal? Eu sou num tempo onde eu morava na roça que não tinha geladeira, não tinha nada, e a gente salgava a carne para ela não se perder. Então, o sal tem a capacidade de não deixar estragar, Se perder. de impedir que apodreça. E nós temos esse papel. Então, nós não somos... Pode ser que na boca das pessoas nós sejamos os lunáticos, os alienados. Deixe quem tem boca diz o que quer. Mas nessa terra nós somos o plano de Deus. Amém. Nós somos o corpo do qual Ele é o cabeça. Amém. Jesus é o cabeça. Ele dá os comandos, mas Ele age por meu e por seu intermédio. Amém? Voltando aqui para as coisas que Deus colocou no meu coração, amados, e vendo mais do que em outros lugares que eu já morei, já ministrei, já pastoreei, eu vejo aqui no Sul as pessoas dão uma importância saliente para essa questão da Páscoa, e isso não é ruim, isso é uma coisa boa. A única coisa que eu percebo muitas vezes é que a gente, quando eu digo a gente, eu falo até nós que somos igreja, a gente faz isso pelo mesmo viés que o mundo faz, sem ter a mesma compreensão. E eu fiz uma postagem no domingo passado e pontuei alguma coisa ali sobre Páscoa, e não existe nada absolutamente de errado em você presentear, em você dar doces, não existe nada de errado nisso, mas esse não é o espírito da Páscoa, isso não é o sentido da Páscoa. E como igreja hoje, exatamente, propositalmente nesse dia de ceia, eu quero ministrar algo, porque, amados, é tão importante que nós tenhamos pavimento para caminhar, porque infelizmente a igreja tem sido conhecida como um grupo de pessoas que não conhece quase nada, e que engole tudo que é dito, e que vive de qualquer jeito, e às vezes a gente
quando é questionado acerca da nossa fé, a gente não sabe responder. A gente faz as coisas porque as outras pessoas fazem, né? E a gente precisa entender o espírito das coisas para que a gente faça o que tem que fazer, mas faça com entendimento. Amém. E vocês vão ver, amados, como é bom ter entendimento dessas coisas, porque isso tem tudo completamente a ver Páscoa. Tem tudo a ver com Cristo, tem tudo a ver com a nossa redenção, tem tudo a ver com a nossa vida. E ovo, pastor, e doce, isso tem a ver com comércio. Isso tem a ver com secretismo. Eu não estou aqui estabelecendo uma nova doutrina, nem proibir isso ou proibir aquilo, mas, por exemplo, ovos e essas coisas, é um sincretismo. O que é sincretismo? É mistura. Sincretismo religioso é quando você pega uma parte de uma religião e mescla na outra. Antigamente haviam cultos à fertilidade. O coelho é conhecido como um animal que, para poder amamentar, a mãe coelho, para poder amamentar, ela já precisa estar grávida de novo para amamentar os que nasceram. Então, isso cria um ciclo de produção altamente descontrolado, quase que descontrolado. Então, isso tinha a ver com cultos à fertilidade, enfim, não tem nada a ver com o sentido real da Páscoa e o que isso significa para nós. Preste atenção, que eu não estou aqui para estabelecer novos costumes, nem para criticar quem faz isso, quem dá doce, quem não sei o quê, mas para a gente entender na nossa vida o que isso significa. Amém? Páscoa não nasceu do nada, não é uma comemoração secular. O mundo, o comércio, se aproveita disso, como de todas as outras datas comemorativas, para fazer gerar dinheiro, né? E existe ainda mais uma coisa mais nociva por trás disso. É que se o sistema conseguir plantar desde cedo no coração das pessoas um entendimento errado sobre aquilo, elas privam as pessoas, porque dentro do entendimento de Páscoa, por exemplo, qual é a principal coisa que está suprimida? É que a figura principal da Páscoa não é o coelho, É Jesus. é o cordeiro, É é Jesus. Mas as crianças aprendem desde cedo e elas associam a palavra Páscoa a um coelho. Elas aprendem desde cedo e associam a palavra Páscoa a presente, a ovo, a chocolate. Onde é que está a nocividade disso? Vamos tirar a infância das crianças e não deixar elas terem. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando da peçonha, do veneno que tem por trás disso, que é impedir as pessoas de terem contato com a pessoa de Jesus, com o sentido daquilo que realmente é a Páscoa. E eu comentei ali no grupo da igreja que a palavra Páscoa no hebraico é Pessah, que quer dizer passagem. E claro que eu vou pincelar de forma rápida para depois a gente trazer exatamente o que eu quero mostrar aqui para vocês. A primeira Páscoa, amados, aconteceu no evento da saída do povo do Egito para a terra de Canaã, para o lugar que mana leite e mel, para a terra prometida. O povo de Deus havia descido como escravo para o Egito, na época que José era governador do Egito, que havia fome em todos os lugares, né, em todas as nações, e as pessoas desciam para comprar comida no Egito, porque José tinha tido aquele sonho das vacas magras, vacas gordas, e por causa desse sonho, ele conseguiu chegar a primeiro-ministro do Egito com a proposta de armazenar por 7 anos as colheitas, para que quando ninguém mais tivesse comida, eles tinham. Isso é um plano de fundo para você entender. Sim. Então as pessoas começaram a descer para o Egito, e 70 pessoas da família de Jacó desceu ali para o Egito, na época de José. Depois morreu José, morreu aquele faraó que era amigo dos israelitas, veio outro faraó que começou a subjugar os israelitas, e o que parecia apenas uma migração para se salvarem da falta e da fome, se tornou uma escravatura ou uma escravidão, não sei qual é a melhor palavra aqui, um tempo de escravidão de 430 anos. E foi nesse evento, amados, foi dentro desse quadro onde Deus se levantou para acabar com um longo histórico de escravidão, que surgiu a Páscoa. Então, Páscoa é passagem, tem a ver com a libertação, tem a ver com a saída do povo do Egito, tem a ver com todos os eventos que Deus fez para poder tirar aquele povo de uma condição de escravidão e colocá-los
nos trilhos, no caminho daquilo que havia sido prometido. Embora a incredulidade, a dureza e muitas outras coisas fizeram com que parte daquelas pessoas não entraram, e que Deus, o Espírito Santo, ajude a gente a entender isso. Que muitas vezes, amados, o caminho está mostrado, a palavra já está declarada. Nós temos da parte de Deus o sim e o amém para chegar onde Ele quer que cheguemos, mas a nossa administração no caminho pode fazer com que a gente fique pelo caminho. Você sabe que Deus provisionou pão no deserto, o maná no deserto, Ele fez cair aves para que eles se alimentassem, abriu o mar, a água amarga ficar doce. E ainda assim, teve uma hora que aquele povo disse: nós estamos cansados desse pão vil. Chamou o maná de Deus de pão vil. E essa não é a ênfase da minha mensagem, mas grande parte daquele povo não entrou na terra prometida porque não discerniu o favor de Deus. Mesmo tendo visto todas as coisas que eles viram, a última praga do Egito, ou no Egito, que culminou com a saída do povo, era que o anjo destruidor viria e mataria os primogênitos dos egípcios. E para que essa ação da morte não atingisse o povo de Deus que estava junto, o que foi que aconteceu? Eles começaram a receber da parte de Deus comandos para que eles celebrassem um evento chamado Páscoa, passagem, o evento da libertação. No dia 10 do mês de Abib, eles separariam um cordeiro macho, sem defeito, para comer entre famílias. Se a família fosse muito pequena, só fosse o marido e a mulher, por exemplo, eles podiam se juntar com outra família e dividir aquele cordeiro. Aí Deus deu a eles o passo a passo de como eles deveriam fazer, sendo que, preste atenção que a ênfase está aqui, sendo que toda a Páscoa judaica, todo o evento da Páscoa judaica apontava para Cristo. Era sombra daquilo que aconteceria de fato e de verdade na pessoa de Jesus. Então eles separariam um cordeiro no 10º dia, no 14º dia esse cordeiro seria sacrificado no crepúsculo, no fim da tarde, e eles comeriam desse cordeiro, comeria tudo, até coisa que a gente não come aqui. Ele disse: você vai comer a cabeça, você vai comer a carne e as vísceras. Então, para quem é nordestino, já tinha buchada naquele tempo. Pastor, por que você está colocando essas coisas? Tudo vai fazer sentido daqui a pouco para a gente entender. Aí, nesse texto que nós lemos, Paulo enfatiza essa função de Cristo como a nossa Páscoa. E fica um questionamento. Pastor, eles disseram: a Páscoa é um evento que Deus instituiu. Diga, foi Deus que instituiu a Páscoa. Agora, Deus instituiu a Páscoa para o povo judaico. Com que finalidade? Com a finalidade de libertá-los da escravidão do Egito e colocá-los dentro de um trilho de libertação, para ir para a terra prometida. Depois que isso aconteceu, se tornou uma festa anual. A Páscoa se tornou uma festa anual. Todo ano eles repetiam aquilo, faziam aquilo com um propósito. Que propósito era? Alguém sabe? Lembrar. Era exatamente com o propósito de lembrar, relembrar, recordar a intervenção de Deus de ter os tirado da escravidão do Egito para ser livres agora. Pelo menos essa era a vontade de Deus em Canaã. Então, quando Paulo ministra aqui e ele fala, eu não vou entrar nessa parte porque não é a ênfase da minha mensagem, não é bom o orgulho de vocês, ele começa a usar uma linguagem figurativa, né? Ele começa a falar que um pouco de fermento leveda toda a massa, que agora nós não vamos celebrar mais isso com os fermentos, com o fermento do mal, mas com os asmos, essa palavra quer dizer pão sem fermento, com os asmos da sinceridade. Você percebe que é uma linguagem metafórica. O que quer dizer com isso é que se surge a pergunta: então, pastor, a Páscoa era uma coisa do passado, era uma festa que Deus instituiu para Israel, então a gente não tem mais que celebrar isso. Paulo mesmo diz, deixa eu só encontrar aqui, fermento, pois Cristo é a nossa...
Vocês não sabem que o pouco de fermento leveda todo mal. Livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são. Pois Cristo, o nosso Cordeiro Pascual, foi crucificado. Por isso, celebremos. Por isso, celebremos. Então, há uma ordem para que a gente celebre. Só que ele, é a partir daí que ele começa a usar essa linguagem figurativa. Vamos celebrar, mas não com fermento velho, não com fermento da maldade, da perversidade. Estou usando uma linguagem metafórica. Ele estava dizendo, não é mais as coisas no padrão natural. Existe sim uma celebração, mas uma celebração de cunho espiritual. Amém. E a gente vai ver que como celebrar a Páscoa agora, e exatamente o que a Páscoa tem um paralelo, aquele evento tem um paralelo profético, mostrava, apontava profeticamente para aquilo que aconteceria em Cristo, para a minha e para a sua vida. Deixa eu caminhar um pouco mais aqui. Colossenses capítulo 2. Versículo 16, eu gosto desse texto de Colossenses, já usei para várias outras coisas, mas ele cabe aqui para a gente entender. 2,16. Vou ler para a gente ganhar tempo. Diz assim: portanto, não permitam que ninguém os julgue. Deixa eu só dizer uma coisa antes. Aqui era Paulo falando com a igreja de Colossos. Era uma igreja gentílica, ou seja, não era uma igreja judaica, não tinha os mesmos costumes, né? E aqui ele diz: não permita que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou com a celebração das luas novas, ou os dias de sábado. Estas coisas, versículo 17, ênfase aqui, estas coisas, que coisas? As que ele citou antes: festividades, dia de sábado, comer isso, comer aquilo, não pode. Essas coisas são sombra do que haveria de vir. Perceba que ele estava dizendo, a gente vai continuar celebrando, mas não naquele formato onde as coisas não eram reais, eram apenas sombra, estava apenas apontando para algo que seria. Sim. Ele diz, essas coisas são sombra do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Eu gosto dessa minha versão, que ele diz, a realidade, porém, encontra-se em Cristo. Outras versões diz, mas o corpo é de Cristo. A ênfase aqui, a tua diz assim, né? Mas ele diz, essas coisas são sombra do que haveria de vir. O que ele está querendo dizer? Estamos falando com a igreja, naquela época com a igreja de Colossos, aí agora estamos falando com a igreja aqui com a igreja aqui de Pelotas, com a Casa da Graça. A gente não permita que ninguém julgue ou não se prenda a nenhum tipo de regras dessas coisas. Tem que fazer assim, tem que fazer assado, porque essas coisas eram apenas sombra do que haveria de vir. Outro texto que é Hebreus 10:1, você não precisa abrir, diz assim: a lei traz apenas uma sombra dos benefícios que haveria de vir, não a sua realidade. Por isso, ela nunca consegue, mediante os mesmos sacrifícios repetidos, ano após ano, aperfeiçoar os que se aproximam para adorar. Então, aquilo que o Novo Testamento, o Antigo Testamento, ele ilustra o Novo. E o Novo explica. Por isso que tem coisas que você só vai entender do Antigo Testamento quando você lê o Novo. Tem coisas que você lê no Antigo Testamento e não entende. Quando você vai ler o Novo, aí sim você vai entender algumas coisas do Novo Testamento. Por quê? Do Antigo Testamento. Porque as coisas do Antigo Testamento eram uma sombra. Eu sempre uso esse exemplo. Se você botar a mão aqui, você vai ver uma sombra lá. Uma sombra de quê? A sombra da mão. Dá para saber que é uma mão? Dá. Mas não tem detalhes. Dá para saber que é uma mão porque nós já conhecemos a mão. A gente sabe que tem 5 dedos, que tem um polegar, que tem... Então você vê o formato ali, você diz, aquilo é uma mão. Mas não dá para ver os traços, não dá para ver a unha. É apenas uma sombra. Então aquilo que as pessoas viam no passado não era a realidade. Quando Jesus discutiu com os religiosos da época, é porque eles estavam focados no que aparecia, no que podia ser tocado e não na essência das coisas. Então ele dizia assim, é pecado adulterar. Se eu me deitar com outra mulher que não é minha, eu estou adulterando. O ato em si, na mentalidade das pessoas. Aí Jesus disse para ele, vocês acham que o adultério é só deitar na cama? Por quê? Porque aquilo era apenas uma sombra.
tem gente que diz, não, a graça é mais rígida do que a lei, porque Jesus diz, não, Jesus estava dizendo que a lei não era aquilo que eles estavam pensando, o ato em si. Porque às vezes as pessoas perguntam, pastor, é pecado fumar? Como se você pegar um cigarro e botar na boca e chamar aquela chama para dentro, aquela fumaça para dentro, aquele ato em si constitui um pecado. A pessoa acha que você pegar um copo de bebida e tomar um gole, aquele ato em si constitui um pecado. Como se você botar alguma coisa para dentro, constitui um pecado. Não, mas o que faz disso um pecado é o que aquilo vai produzir depois em você. Sim. Não é o ato em si, é o que aquilo produz. Como eu estava olhando ontem a live dessa que eu vou participar, e uma pessoa perguntou, pastor, é pecado fumar maconha? Como se o ato em si fosse pecado. Aquilo ali constituísse um pecado. Não, o que faz daquilo um pecado é o mal que aquilo vai trazer depois. Primeiro, contra o seu próprio corpo. A Bíblia diz que nós não pertencemos a nós mesmos. Não sabeis que vós não sois de vós mesmos, que o vosso corpo é templo do Espírito Santo. E que a continuidade da prática daquilo pode trazer outros danos, e é por isso que aquilo se torna um pecado. Se torna um problema. E não está focada, mas apenas naquilo que é fora. Porque às vezes as pessoas deixam de se aproximar de Deus, porque elas estão lidando com alguma coisa desse tipo. E vocês que estão mais perto de nós, sabem que a gente não ensina isso. É verdade, graças a Deus. Pastor, eu tenho essa limitação, estou com essa dificuldade. Você está no lugar certo. Amém. Ninguém consegue se libertar de dificuldades sem a ajuda de Deus. É verdade. Estão aqui comigo? Eu entrei nesse assunto só para vocês entenderem que sempre foi assim, e o diabo tenta perpetuar isso até hoje. Por isso dificulta a relação das pessoas com Deus, porque elas estão focadas no ato em si, como se aquilo fosse o Não problema. que vai causar. Na época de Jesus, os seus discípulos comem sem lavar as mãos. Olha, era o povo mais fariseu, mais terrível que tinha, cheio de nó pelas costas, mas estavam escandalizados porque os discípulos de Jesus comiam sem lavar a mão. Aí Jesus disse, você acha mesmo que o problema é algo que entra? Você acha mesmo que comer alguma coisa vai fazer com que alguém seja realmente impuro? Ele disse, o que contamina é o que sai. É verdade. Tem isso. Não é em si o que está fora. Não é o ato em si. É o que aquele ato vai produzir. É a motivação pela qual você fez aquilo. Mas tudo bem, eu entrei nisso só para a gente entender, porque não é o meu assunto. Entrei nisso só para a gente entender agora o que é sombra. Eles não viam as coisas como elas eram. Eles viam só a silhueta daquilo. Porque a Bíblia fala, amados, que lá em 2 Coríntios 3,18, porque todos nós com a face descoberta, olhando como que no espelho, estamos sendo transformados na sua mesma imagem pelo Espírito. Amém. Os textos anteriores vai dizer que as pessoas, até a manifestação de Cristo, as pessoas que estavam debaixo do governo da liderança de Moisés, quando eu digo liderança de Moisés, claro que nessa época Moisés já estava morto há muito tempo, eu digo que estavam debaixo da influência da lei, que Moisés foi o representante da lei. Eles não viam as coisas como, a Bíblia diz que era como se tivesse uma venda, é como se os olhos estivessem cobertos. Mas ele diz, aquele que se converte ao Senhor, aquele que recebe o Senhor, essa venda é tirada. E aí a gente consegue ver as coisas além daquilo que está sendo tocado. Vocês estão comigo? Então, o que eu quero que a gente, em pouco tempo, que a gente não vai se estender, é que a gente comece a ver agora o paralelo. Você entende essa expressão paralelo? O paralelo profético que tem entre a Páscoa judaica e aquilo que Deus estava planejando, porque isso era o que Deus estava fazendo. Amém. Aqui comigo. O que Deus estava fazendo? De forma profética, ministrando às pessoas aquilo que aconteceria. Por favor. Amém, amados? Então, veja. Qual era, vamos pegar o paralelo profético. Qual era a realidade do povo de Deus que estava no Egito? Eles estavam debaixo de uma tirania, de um senhor malvado, dominador, debaixo de um quadro de completa escravidão.
E a manifestação do sacrifício do Cordeiro Pascual marcou o dia em que eles saíram de debaixo dessa condição. Glória a Deus. Vocês estão comigo? Sim. Então isso tipifica, o paralelo profético aqui é que a Páscoa apontando para Cristo é que de igual modo, eu e você, independente da família que a gente nasceu, independente das coisas que a gente fez ou deixou de fazer, nós estávamos também, a Bíblia diz, mortos nos nossos delitos e pecados, estava debaixo de uma tirania, da escravidão do pecado e da tirania, não de um homem como Faraó, mas de Satanás. É verdade. E, como Paulo diz, Cristo que é a nossa Páscoa, ou Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Para quê? Para que nós fôssemos tirados dessa condição. E eu e você precisamos receber isso, independente do que os nossos sentimentos digam. Colossenses 1,13 diz, pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Quando nós estivermos celebrando a ceia, quando a gente estiver vivendo essas datas de Páscoa, o que tem que estar na minha e na sua mente é que um dia, por natureza, nós estávamos separados. E nós estávamos debaixo da tirania de Satanás, porque o tipo de senhorio de Satanás é esse, é o que ele fazia com o povo do Egito. Apanhavam para fazer, apanhavam que eu digo, batiam neles, para fazer tijolos, para construir casas, viviam a pão e água, eram sacrificados muitas vezes, executados, a palavra melhor é essa. Olha que tipo de senhor. E esse é o preço que o pecado pagava para mim e para você. O salário que o pecado pagava para mim e para você. O que a Bíblia diz sobre isso? Porque o salário do pecado é a morte. Mas glória a Deus, o texto não para aí, diz, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, nós estávamos, a semelhança de Israel, num lugar de escravidão. Nós estávamos à semelhança de Israel debaixo da tirania de um Senhor malvado que queria nos conduzir à morte. Primeiro produzir sofrimento até levar à morte. Mas quando o Cordeiro, que é a nossa Páscoa, Cristo, foi sacrificado, aquilo marcou o dia em que eu e você fomos libertos. Porque posicionalmente, quando Jesus disse está consumado, Ele estava dizendo todas as pessoas em mim estão livres. E aqueles que receberem essa libertação vão vivê-la. Aleluia. Amém. O véu do templo rasgou de alto a baixo. E a presença de Deus que estava dentro da arca veio para dentro de mim e dentro de você. Aleluia. Isso é a nossa Páscoa. Obrigado, Jesus. E nós não vamos ser como o povo que saiu do Egito, que murmurava, que não reconhecia o benefício, que não reconhecia os milagres e que por consequência não entrou na terra. A terra, a nossa terra de Canaã, Canaã não é deixa eu dizer para vocês, Canaã não é um tipo do céu. Muitas vezes a gente cantava aí, caminhando eu vou para Canaã, achando que falava de céu. Não, Canaã fala de um lugar de conquista, fala de um lugar de herança, que diga-se de passagem, tem gigantes, tem dificuldades, tem muralhas, mas tem uma promessa. Vá, porque eu dou a vocês essa terra. Então, o primeiro paralelo que eu quero trazer aqui para vocês da Páscoa é que a Páscoa fala sobre redenção. Redenção. Estávamos debaixo de uma escravidão e fomos resgatados. Estávamos debaixo de um senhorio e isso foi mudado. Saímos debaixo do império das trevas e fomos transportados para o reino do Filho do seu amor. Páscoa é passagem, fala da libertação do povo. Até hoje os israelitas, eles celebram a Páscoa não pensando em ovo, não pensando em chocolate, em memória do dia em que Deus fez milagres e prodígios para tirá-los da escravidão do Egito e introduzi-los numa terra que emana leite e mel, terra de ribeiro de água e de manancial, onde comeremos o pão sem escassez e onde tudo que se planta dá. Aleluia! Você está comigo, amor? Agora, preste atenção, mais paralelos proféticos. Porque Deus tirou o povo do Egito, além de ser para libertá-los e para eles, foi para eles usufruírem da terra prometida. Foi para devolver para eles a identidade. Diga, Deus tirou o povo de lá para devolver para eles a identidade de povo de Deus.
Você acha, amados, 430 anos debaixo de servidão, debaixo de... Aquele povo foi para ali como o povo da aliança, Éder. Aquele povo foi para ali com Jacó, que foi o patriarca das 12 tribos. Foi dali que nasceu a nação judaica. Jacó e os seus filhos, Rubem, Judá, cada um se tornou uma tribo. Aquele povo foi com a identidade de povo de Deus, mas 4 anos se passaram, séculos se passaram, e eles começaram a se ver apenas como um povo escravo, como um povo destinado a sofrer, como um povo sem soberania. Quando eu falo de soberania, eu falo pela perspectiva política. O que é soberania na perspectiva política? É ter autonomia em relação às outras nações. Eu sou o Brasil e o Brasil é soberano em relação às outras nações. Não está dependente, não está debaixo. Aquele povo perdeu aquilo completamente. Paralelo profético em relação à obra de Cristo. Quando Deus tirou o povo do Egito, foi para devolver para eles a consciência. Vocês são o meu povo. Aleluia. Deixa eu te mostrar o texto. Êxodo capítulo 19, versículo 4, diz assim: vocês viram o que fiz ao Egito, e como os transportei sobre as águas, e os trouxe para junto de mim. Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal. Eita! Glória, Dentre eita, todas glória. as nações, embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim, olha as palavras, Meu Deus. vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. Isso era Deus dizendo a Israel. Vá lá, ou melhor, Deus dizendo a Moisés: Moisés, vai lá e diga para o meu povo, se vocês tiverem o cuidado de fazer, olha o que eu fiz no Egito, eu transportei vocês, eu tirei vocês de lá. Para quê? Para que, me seguindo, me obedecendo, estando comigo, vocês se tornem o meu tesouro pessoal. Tem outras versões que diz: eu serei o seu povo. Ou melhor, eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Aleluia. E ele diz assim: vocês serão o meu tesouro pessoal. Vou fazer de você um reino de sacerdotes Glória a Deus. e Aleluia! uma nação santa. Isso Glória a não Deus. lembra nada para você da nova aliança? Perdão. Sim. Não, o que Pedro diz, 1 Pedro capítulo 2, 9, o que é que ele diz? Vocês, porém, são geração eleita, Vai. sacerdócio real. O que é uma reprodução do que ele diz. Vou fazer de vocês um reino sacerdotal. E aqui ele está dizendo: vocês são sacerdotes. Aqui é a sombra, lá é a... Lá é a sombra. Amém. Graças a Deus. Lá é a sombra. Êxodo 19:4. E agora 1 Pedro 2:9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa. Eu disse: Deus tirou o povo para quê? Para que eles entendessem: vocês são meu povo. Olha o que o texto diz: propriedade exclusiva de Deus. Aleluia! Amém. Propriedade exclusiva de Deus, a fim de anunciar as grandezas daquele que o chamou das Amém, trevas Senhor. para a sua Aleluia. maravilhosa luz. Eita! Cristo nos tirou do império das trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Assim como Deus tirou o povo do Egito e os transportou para quê? Para fazer de nós o seu tesouro pessoal. Amém, amém. Para fazer de nós propriedade sua. Glória a Deus. Eita! Obrigado, Jesus. Mas a gente precisa viver debaixo dessa consciência. Não pensa que o mundo vai se ajustar e tudo vai ficar brilhando. Não, somos nós que precisamos nos posicionar Amém. nessa consciência. Amém. E a nossa posição de fé vai fazer com que as resistências caiam. E a gente vai passar diante do mar. O mar vai se abrir. Isso mesmo. E se ele não se abrir, a gente vai caminhar sobre ele. Isso A mesmo. gente só não vai ficar. Nada vai nos Nada. Por parar. quê? Porque nós somos Eu uma concordo, nação Senhor. Sou da fé mesmo. de sacerdotes. Aleluia. Nós somos uma nação de reis. Você sabe o que isso significa? Primeiro, a Bíblia diz: aqueles que receberam a imensa provisão da graça e o dom da justiça reinarão em vida. Amém. Amém. Reinarão. E você sabe por que ele diz uma nação sacerdotal? Porque nesse contexto aqui, só os sacerdotes iam a Deus. É verdade. Porque nesse contexto aqui, a relação das pessoas era terceirizada pelo sacrifício que o sacerdote estava apresentando. Mas ele estava dizendo: tirando vocês do império das trevas, tirando vocês do domínio do Egito, vocês não vão precisar de terceirizar a relação. Porque vocês serão reis, mas também serão sacerdotes. Vocês podem ter relação direta comigo. Amém. Aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado por essa Nação santa, raça eleita, Eita! propriedade exclusiva de Deus. Aleluia. Obrigada, Você papai. percebeu, amados, que quando a gente
Sabe que, simbolicamente, isso não é literal. Deus muda o nosso nome quando a gente recebe ele. É É verdade. verdade. Abraão era Abrão. Aí depois passou para Abraão. Vai. Uma única letra foi colocada no nome de Abraão, que é Ruach, uma letra hebraica, que significa, sabe o que? Deus. Então Deus entrou no nome de Abraão e depois Abraão entrou no nome de Deus, porque ele passou a ser o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Aleluia. Que lindo. Vai. E com relação a nós, amados, a gente entra debaixo desse paralelo de propriedade. Vocês serão o meu tesouro, pessoal. E quem olha para Éder, quem olha para o Luiz, quem olha para Cris, não vê mais para Marisa, para Priscila, para todos que estão aqui. É Inajara de Deus, é Maristela de Deus, Aleluia. é Priscila de Jesus, é Tânia do Senhor. Não estamos mais soltos, não somos bastardos. É a Marisa, menina dos olhos de Deus. É a Antônia Amém. de Jesus. Amém. Eita, E a glória. Bíblia diz: aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante. Aleluia, meu Pai. Então, nosso nome é citado no Amém. céu. Eita. Somos famosos lá. Graças a Deus. Outro paralelo profético, amados, da Páscoa para a nossa realidade hoje. Diz que o anjo da morte passaria para destruir. Só que um comando que Deus deu: esse cordeiro que vocês vão sacrificar, vocês vão pegar do seu sangue e vão passar nos umbrais da sua porta. E quando o anjo da morte vier e ele vê que nos umbrais da porta está o sangue, ele não vai entrar na casa onde está o sangue. Ô, glória. Eita. Não entra mesmo. E não vai operar morte na casa onde está o sangue. Eu acredito que nesse tempo a gente precisa voltar. Eu sou do tempo, amados, que a gente, qualquer coisa, o sangue de Cristo tem poder. Olha, quantos livramentos eu já aprovei de dizer: o sangue de Jesus tem poder. Parece que nos últimos anos a consciência do poder do sangue foi diminuindo. E a gente precisa, porque o sangue, amados, é a moeda da nossa redenção. Aleluia, diga: o sangue é a moeda da nossa redenção. Isso não é uma declaração do pastor Mário, isso é a Bíblia. Efésios 1,7 diz: nele temos a redenção por meio do seu sangue, a saber, o perdão dos pecados. 1 Pedro 1,18, salvo engano, vai dizer: não foi por ouro, prata ou qualquer outra coisa perecível que nós fomos comprados, mas pelo precioso sangue de Jesus. Sabe, amados, que se nós tivermos consciência, eu sempre oro assim, a Marcela testemunha: Pai, eu declaro o sangue de Jesus cobrindo a vida Amém. da Priscila, eu declaro o sangue de Jesus cobrindo a vida do meu sogro, da minha sogra, dos irmãos aí, o sangue de Jesus, porque onde esse sangue está, o mal está no mundo, amados, e nós também estamos no mundo. Nós não somos do mundo, mas nós estamos aí. Mas o meu e o seu trânsito, porque nós somos peregrinos em terra estranha. Amém. Nós não precisamos estar suscetíveis ao que está no mundo, se a gente estiver consciente desse sangue nos guardando. Olha só, Apocalipse capítulo 9. Capítulo 5, versículo 9 vai dizer assim: eles cantavam um cântico: tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto. Então está falando de quem? Do Cordeiro, de Jesus. Foste morto e com teu sangue compraste. Deixa eu dizer isso para você. Quando o diabo começar a querer lhe tratar como um qualquer, quando o diabo começar a querer lhe tratar como uma pessoa, você tem que dizer: eu tenho dono. Eu fui comprado, e não foi em prestação, nem no cartão dividido em 10. O preço já foi pago. Eu tenho dono. Há um Senhor sobre a minha vida. E cantava um cântico: tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto, e com teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, raça, língua e nação, inclusive Pelotas aqui na Mateus de Olinda, 11:8. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Outro texto que eu amo, Apocalipse 12:11, que diz: eles o venceram. Se você ver o contexto, está falando de Satanás e das testemunhas aqui, diz: eles o venceram como? Pelo sangue do Cordeiro. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram diante da morte. Não amaram a própria vida, pois acharam em Cristo a vida eterna. Eles o venceram pelo sangue. Aleluia. Vamos voltar. Vamos voltar a essa prática bíblica. Há poder no sangue de Jesus. Amém. O sangue de Jesus está sobre a minha vida. O sangue de Jesus não permite que a morte entre, que o mal entre. Você está comigo?
Aleluia. Amém. Aleluia. Desse jeito. Glória a Deus. Veja outros. Verdade. Glória a Deus por isso. Vamos ver outras coisas aqui para a gente. Já estamos caminhando para encerrar. Acerca do paralelo de Cristo agora como cordeiro, como Paulo diz, ó. Não é mais naquele formato, mas nós não podemos fugir dessa realidade. De que Cristo, que é o nosso cordeiro pascal, Cristo que é a nossa Páscoa, foi sacrificado. O que Paulo está dizendo aqui, para que houvesse a libertação do povo naquele tempo, seria necessário que um cordeiro fosse sacrificado. Assim também Cristo necessariamente teve que morrer para produzir a nossa libertação. Deixa eu lhe dar uma boa notícia. Ele morreu. Amém. Ele fez o que precisava fazer. Então está disponível. Somos nós que precisamos receber amém, essa verdade. Amém. Amém. Olha só. Recebo de novo, Pai. Só para a gente pegando Aleluia. o paralelo do Antigo Testamento para agora. O texto de João, capítulo 18. Aleluia. João 18, versículo 39. É bem no contexto da crucificação de Jesus. Salvo engano, deixa eu só conferir aqui. Aleluia. Isso, palavras de Pilatos. João 18, 39. Contudo, segundo o costume de vocês, por que ele estava dizendo segundo o costume de vocês? A gente lê as coisas e precisa entender. Quem era Pilatos? Pilatos era um governante de Israel. Mas Pilatos era um judeu? Não. Pilatos era uma espécie de tetrarca, era um governador romano. Porque nesse tempo Israel não tinha soberania. Apesar de ser uma nação, não tinha governo próprio. Roma governava. E agora que ele está na mão de um governador romano, condenar ou libertar Jesus. E eles tinham por costume, lembra que eu disse que desde a Páscoa primeira se tornou uma festa anual, a Páscoa, e celebravam o quê? O dia que Israel saiu da escravidão do Egito. E ele diz aqui, ó, contudo, segundo o costume de vocês, devo libertar um prisioneiro por ocasião da Páscoa. Querem que eu solte o rei dos judeus? Isso foi até irônica a linguagem, porque porque Jesus se denominava o rei dos judeus. Ele estava debochando. Estava ali uma palavra de deboche. Mas a ênfase que eu quero dar aqui é que está mostrando claramente que Jesus foi sacrificado bem no período da Páscoa. Igual o cordeiro lá foi. Porque a proposta aqui foi, quer que eu liberte ele? Aí vocês sabem a resposta? Liberta Barrabás. Eita glória. A resposta. Eita glória. Barrabás. Preferiram um bandido, um ladrão, do que Jesus. Mas para quê? Exatamente para que se cumprisse. Que como cordeiro, ele seria morto bem nessa época da Páscoa. Deixa eu ler o texto antigo para a gente ir pegando pontos aqui. Êxodo capítulo 12, aí nós vamos ler do 1 ao 7, depois do versículo 11 ao versículo 14. Diz assim, ó: o Senhor disse a Moisés no Egito. Lembra que ele está fazendo paralelos, o que aconteceu lá para o que aconteceu agora. O Senhor disse a Moisés no Egito e a Arão no Egito: este deverá ser o primeiro mês para vocês. Era o mês de Abib. Digam a toda a comunidade de Israel: no 10º dia do mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, um para cada casa. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme cada um puder comer. O animal escolhido será macho, de 1 ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol, ou seja, no crepúsculo. Passem então um pouco de sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas, nas quais vocês comerão o animal. Agora vamos ver o paralelo profético aqui. A primeira coisa é que diz que tinha que ser um animal sem defeito. Não, deixa eu pontuar outra coisa aqui. Diz: separem no dia 10 e sacrifiquem no dia 4. Não tenho tempo para mostrar os detalhes aqui. O que é que eu estou mostrando para vocês? Como a Páscoa judaica apontava para Cristo. Mostrava o que ia acontecer. Sabe aquele dia que Jesus entrou em Jerusalém
Não, que ele foi que saiu de Betânia e ele falou com uma figueira, a figueira secou. Aquilo ali era o dia 10 de Abib. Foi o dia que ele chegou em Jerusalém. E 5 dias depois, contando com esse dia, 10, 11, 12, 13, 14. No 14º dia, ele foi para a cruz. Ele foi crucificado. Cumprido o paralelo profético. Separe o cordeiro no 10º dia e no 14º dia ele será crucificado. Outra coisa que diz era que tinha que ser um cordeiro sem defeito. Aí por boca do próprio Pilatos, né, lá no Antigo Testamento, Êxodo 12, 5 vai dizer: o animal escolhido será macho de 1 ano, sem defeito, e pode ser um cordeiro ou um cabrito. Agora, trazendo o paralelo para Jesus, quando Jesus estava lá nesse ambiente onde Pilatos perguntou: solta o rei dos judeus por ocasião da Páscoa, diz que Pilatos olhou para ele e disse assim, ó, então Pilatos disse aos chefes, às autoridades, sacerdotes, porque antigamente, aqui na escolha do cordeiro, quando isso passou a se repetir todo ano, o cordeiro, ele não só era escolhido no dia 10, mas ele passava por um processo onde as autoridades religiosas faziam uma análise para ver se realmente aquele cordeiro era um cordeiro que preenchia os requisitos. Era um cordeiro perfeito, era um cordeiro ideal para um sacrifício. Estão me entendendo? Sim, sim. E quem era Pilatos? Era a autoridade dessa época. E aqui o texto diz, então Pilatos disse aos chefes e sacerdotes, ou seja, às outras autoridades e à multidão, não encontro nele crime algum. Não encontro nele culpa alguma. Nenhum motivo para o acusar. Perfeito. Era o cordeiro perfeito. Outro paralelo, Êxodo 12, 46 diz assim, vocês comerão numa só casa, não levem nenhum pedaço de carne para fora de casa e não quebre nenhum dos seus ossos. O mesmo que aconteceu com Jesus. Não quebre nenhum dos seus ossos. Aí depois Davi, profeticamente, lá no Salmo 34, no versículo 20, ele diz assim, protege todos os seus ossos e nenhum deles será quebrado. Só que o cumprimento disso mesmo está em João 19, a partir do versículo 31, eu quero ler para vocês, ó. Era o dia da preparação e o dia seguinte seria um sábado especialmente sagrado, ou seja, era a sexta-feira, que hoje a gente chama tradicionalmente sexta-feira da paixão, e o dia seguinte seria o dia sábado, o dia sagrado para os judeus, né? Ou seja, Jesus morreu numa sexta-feira, especialmente sagrado. Como não queriam que os corpos permanecessem na cruz durante o sábado, os judeus pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas dos crucificados e retirar os corpos. E vieram então os soldados e quebraram as pernas do primeiro homem que fora crucificado com Jesus. E em seguida foram e quebraram as pernas do outro. Versículo 33. Mas quando chegaram a Jesus, constataram que já estava morto e não lhe quebraram as pernas. Em vez disso, um dos soldados perfurou um do seu lado com a lança e logo saiu sangue e água, que era um atestado clínico de morte. Furou, saiu sangue e saiu água. Aquele que o viu, disso deu testemunho. Isso é João fala dele mesmo. Eu vi e dou testemunho. E o seu testemunho é verdadeiro. Ele sabe e está dizendo a verdade. E dela testemunha, para que vocês também creiam. Estas coisas aconteceram para que se cumprisse a escritura, que diz que nenhum dos seus ossos seriam quebrados. Glória a Deus. Correram para quebrar os ossos, porque a morte de cruz, amados, ela geralmente durava 3 dias. E ela se dava por asfixia. Né? Eles eram presos aqui nos braços e nas pernas. E o peso do corpo ia forçando sobre o diafragma. E eles enchiam o diafragma, mas não tinham mais como sustentar. Então, eles iam enchendo. O peso do corpo fazia com que eles não segurassem mais aqui, até porque doía onde os cravos estavam. Então ele despecava sobre o próprio diafragma e aquilo ia rompendo os ligamentos aqui, desmembrando literalmente o corpo, e ia pressionando o diafragma. Então eles iam, é como se estivesse afogando. E praticamente toda a morte de cruz se dava por asfixia. Era uma morte lenta, demorada, porque o pulmão enchia, o diafragma enchia, não tinha como esvaziar o peso do corpo. E como eles quiseram apressar isso, porque enquanto eles podiam se apoiar sobre as pernas, mesmo os braços estando dilacerados
por causa do peso do próprio corpo, eles conseguiam se apoiar e aos poucos iam liberando o diafragma, respirando e ia continuando vivo. Quebrando as pernas, eles não iam ter mais apoio. E aí, todo o peso do corpo comprimia o diafragma e eles morriam. Amanhã é sábado, não vamos deixar esse povo na cruz. Amanhã é o sábado sagrado, o que, é que a gente faz? Vamos apressar a morte deles. Como? Quebra as pernas, porque o peso do corpo vai cair sobre o diafragma. Eles respiram, não tem mais como liberar, e aí eles morrem. Só que o texto dizia, como o cordeiro, que apontava para Cristo. Só que não quebre nenhum dos seus ossos. Eita glória. E quando eles quebraram o que estava de um lado, que quebraram o que estava do outro, que foram para Jesus, não tem necessidade de quebrar os seus ossos, porque ele já morreu. Porque Jesus morreu em 6 horas, uma morte que duraria 3 dias, por causa da minha culpa e da sua culpa, por causa do meu pecado e do seu pecado. Eram 3 horas da tarde quando ele disse Eloi, Eloi, lama sabachthani. E 3 horas depois, um esforço sobre-humano, ele puxou o último fôlego que tinha e disse, em suas mãos eu entrego o seu espírito. E era o crepúsculo, o cair da tarde. Lembra que eles disseram lá, no cair da tarde sacrifiquem o cordeiro. Ele é a nossa Páscoa. Aleluia! Ele é a nossa Páscoa. Aleluia! Ele é o cordeiro. Esse é o sentido da minha e da sua Páscoa. Continue presenteando. Continue levando alegria para as pessoas. Mas não deixe que um coelho tome o lugar da nossa salvação, nunca, nem do nosso Salvador. Fale para as pessoas que Cristo é a nossa Páscoa. Eita, aleluia! Para terminar, amados, veja que coisa interessante. Bom, e a gente já vai emendar aqui na nossa ceia. Aleluia! Eu quero que você abra em Lucas capítulo 22. Eita, obrigado pela palavra revelada. Aleluia! Lucas capítulo 22, você vai ver. Eita! Que interessante. Eita. Abriram? Lucas 22, vamos ler a partir do 13, versículo 13. Eles saíram e encontraram tudo como Jesus tinha dito. Eles quem? Os seus discípulos. Então, prepararam o quê? Prepararam a Páscoa. Então, prepararam a Páscoa. Não estão acompanhando aí? Agora sim. Eles saíram, versículo 13, e encontraram tudo como Jesus lhe tinha dito. Então prepararam a Páscoa. Versículo 14. Quando chegou a hora, tem versão que diz a hora certa. Quando chegou a hora, Jesus e seus apóstolos reclinaram-se à mesa. Jesus, lhe disse, desejei ansiosamente comer essa o quê? Páscoa com vocês, antes de sofrer. Versículo 16. Pois eu lhe digo, não comerei dela novamente até que se cumpra no reino de Deus. 17. Recebendo o cálice, ele deu graças e disse, tomem isso e partilhem uns com os outros, pois eu lhes digo, não beberei outra vez do fruto da videira, ou seja, o vinho, o suco, do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Versículo 19. Tomando o pão, deu graças, o partiu e deu ao seu discípulo, dizendo, isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice e disse, este é o cálice da nova aliança no meu sangue, que é derramado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. No dia da última ceia, da última ceia de Páscoa de Jesus, no dia que ele ia morrer, ele se tornou ansioso para comer essa Páscoa com vocês. Então, nesse dia, Jesus instituiu a sua própria ceia. A partir desse dia, ele instituiu a sua própria Páscoa, que seria celebrada a partir de então. Não naquele formato, mas num novo formato. Obrigada. Que evidencia o quê? O que era que os, posteriormente, depois daquela primeira Páscoa, o que era que os judeus faziam? Eles faziam a sua Páscoa, que comiam o seu cordeiro, com que motivo? Em recordação da redenção que Deus, em memória da redenção que Deus provisionou a eles, tirando da escravidão do Egito para a terra prometida. E agora Jesus estava dizendo, eu vou comer agora com vocês, e depois só comerei no reino, quando se cumprir, nós vamos cear com ele. Ele vai servir a mesa nas bodas do Cordeiro. Agora ele diz, a partir de agora, é esse novo formato. Façam isso em memória, em recordação da redenção que Deus operou para vocês por meu intermédio.
Então todas as vezes que comerdes desse pão e beberdes desse vinho, façam isso em memória de mim. Amém. Vocês entendem por que nós ceamos agora? Para recordar em memória da redenção que nos alcançou. Aleluia. Fique de pé. Aleluia. Aleluia.